Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Rezer e esta é uma versão reduzida da nossa segunda aula da disciplina de Metodologia do Ensino do Jogo e do Esporte na Escola, do curso de Educação Física Escolar, do curso de Especialização em Educação Física Escolar da ESEF UFPEL. Então sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas, né? Esse é um momento bastante importante e fica aqui, né, o nosso reconhecimento pela aposta que vocês fazem nesse curso, pela aposta que vocês fazem nessa disciplina e desejo, né, que vocês tenham êxito e que seja uma experiência bastante importante na trajetória de vocês, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista pessoal e profissional, tá bom? Especialmente em dias, né, em tempos em que está tão difícil, né, se constituir como estudante, em apostar nas questões da educação e da universidade, né? Hoje vivemos um período de crise, uma crise sanitária que nos coloca inclusive nessa condição, né, de aulas nesse formato, e a gente vem enfrentando isso da possibilidade que é possível. Então fica aí o reconhecimento do esforço de todos e da aposta que fazem, né, na perspectiva de cursarem esse processo de especialização, ok? Eu acabei fazendo esse vídeo mais curto, no sentido de poder abreviar algumas questões que foram tratadas na aula e, ao mesmo tempo, poder deixar disponíveis as principais questões que abordamos no nosso encontro do dia 17 de setembro, tá bom? A gente vê que tem vários polos, né? Nós temos 10 cidades, né? E acho que isso dá um enriquecimento muito grande, né, para esse processo. Essa é a minha primeira aula na ESEF, né, no curso de Educação Física da UFPEL, e nesse sentido é um desafio, né, para mim poder desenvolver essa proposta nessa disciplina, né? Eu fiz a minha formação inicial em licenciatura lá na Universidade Federal de Santa Maria, bem como a especialização. Depois eu fiz mestrado e doutorado na UFSC e recentemente concluí, em 2018, eu concluí um pós-doutoramento na Universidade de Coimbra, no Centro de Estudos Sociais. Tá? Tive um bom período trabalhando em escola pública, escola particular, escolinhas, clubes, trabalhei bastante com futsal, trabalhei bastante com futebol, né? Participei de campeonatos de futsal aqui do estado do Rio Grande do Sul. Eu sou de Santa Maria e morei um tempo em Frederico Westphalen também. E depois, em 99, eu vim para Chapecó e desde lá, então, trabalhei na UNO Chapecó e agora, recentemente, ingresso, então, na UFPEL. De maneira muito sucinta, né, eu vou me referir nesse pequeno vídeo ao programa da disciplina, né, algo que eu vou encaminhar para vocês por e-mail, todos vão receber a versão final, ela já está concluída, né, e a ideia desse plano de ensino é tentar desenvolver elementos que possam transitar entre o amplo e o específico no campo da educação física escolar, tomando como referência as questões da metodologia do ensino do jogo e do esporte nesse contexto, né? Então, essa ideia de pensar saberes mais amplos e saberes mais específicos é algo que vai orientar o nosso processo de desenvolvimento da disciplina, tomando como referência a ideia de saberes mais amplos, né? Saberes, como o próprio professor Kuntz fala, saberes para o esclarecimento, mas também tendo em vista as questões vinculadas a saberes para o agir prático. E aí, dentro disso, a arquitetura do plano de ensino procura desenvolver determinados elementos que vão transitar entre essas duas dimensões, né? Tentando fazer um jogo, né? Usando uma palavra bem cara para a disciplina, entre essas questões mais amplas e específicas. Tá? Hoje nós temos um vasto referencial sobre questões metodológicas, né? Nós temos aí muitas propostas de ensino, vamos trabalhar algumas, né? Mas, nesse sentido, a gente vem percebendo que a cada tempo, né, que passa, cada ano, nós vamos incrementando mais a produção nesse campo das metodologias. Tá? Tem gente, inclusive, pesquisando e produzindo sobre isso há muito tempo. Tá? Mas, nesse sentido, fica claro que as questões que vocês trazem do contexto escolar é algo fundamental, né? É fundante para pensar a disciplina que vocês tragam elementos das suas problemáticas cotidianas, das problemáticas que vocês enfrentam no seu trabalho, né, independente do contexto onde atuam, do nível das escolas, no sentido de ser ensino fundamental ou médio, né, se for gestão, etc. Procurem trazer problemas com os quais vocês se deparam no cotidiano como forma de enriquecer a aula e trazer a aula, né, levar a aula, né,
até onde vocês também têm interesse, tá bom? Acho que esse jogo também vai ser importante. Inicialmente, cabe a gente falar que jogo, esporte e educação física são três fenômenos distintos, né? Eles se constituem historicamente de forma autônoma, quer dizer, o jogo, o esporte e a educação física vão se constituindo como elementos distintos e autônomos ao longo da sua trajetória, que em determinado momento se encontram, se aproximam, e nesse sentido a educação física escolar passa a lidar com esses elementos como sendo um campo do conhecimento que se institui como uma disciplina escolar, portanto com responsabilidades pedagógicas na escola, e que por consequência desenvolve determinadas questões que são inerentes aos processos de intervenção pedagógica dos professores nos contextos escolares. E aí isso traz uma responsabilidade grande para processos de formação como esse. Porque, em primeiro plano, né, a partir da ideia de como essas questões vão se articulando, né, jogo, esporte e educação física, nós também precisamos entender que movimentos culturais são esses, como eles se estruturam socialmente e em que medida eles vão se aproximando ao longo da história, né? O jogo é praticamente o jogo é uma manifestação da cultura, mas ele também faz parte de uma característica dos humanos, né? Nós brincamos, entre aspas, por natureza, né? Mas isso não está só no mundo humano, né? Os animais também jogam, os animais também brincam, os animais também desenvolvem situações lúdicas e se relacionam através do jogo, por meio do jogo e no jogo, né? Mas o ser humano coloca questões do campo da cultura, né, no desenvolvimento da sua perspectiva de pensar o jogo. Por exemplo, há distinções, então, né, entre o jogo dos animais e o jogo dos adultos, né, das crianças, enfim, dos seres humanos, né. Um cão sempre vai brincar como um cão, né. Uma raposa vai brincar como uma raposa. Mas um menino pode simular, né? Ele pode inventar, ele pode jogar com uma situação, ele pode representar que ele é uma raposa, né? E essa é uma característica mimética dos seres humanos que precisa ser reconhecida e precisa ser explorada, né? Já o esporte, então, nesse caso, o jogo surge praticamente com o surgimento dos seres humanos, né? E vai se desenvolvendo, né, historicamente, a partir do desenvolvimento dos próprios seres humanos em suas mais distintas sociedades e períodos históricos, né? Há características distintas, né, entre, por exemplo, os jogos do período medieval, e aí a gente vai pensar a alta Idade Média, a baixa Idade Média, e o período da modernidade, né? Agora pensando as questões contemporâneas do nosso tempo, e a gente vai percebendo que nesses distintos tempos históricos há distintas manifestações, né, das questões do jogar e do brincar, tá? Inclusive abordamos que essa ideia do brincar, né, ela se coloca como uma distinção, né, muito mais significativa na língua portuguesa, né? A gente vê que jogar e brincar na nossa língua, né, no nosso idioma, ela tem uma certa distinção que, via de regra, remete, né, à ideia de distinção, ou, por exemplo, né, uma ideia muito comum de que as crianças menores brincam e as crianças maiores jogam, que o jogo teria mais regras do que as brincadeiras, e isso é algo que não se sustenta, né? Se a gente pensar outros idiomas, né, e a gente usou o exemplo do alemão, por exemplo, Spiel, né, ele pode ser jogar, brincar e até representar, né? O giocare no italiano não percebe a distinção, quer dizer, jogar com a bola ou brincar com a bola, né? Se pensar o idioma italiano, né, giocare con la palla, né, ele poderia ser tanto brincar com a bola como jogar com a bola, né? Mit den Ball spielen, no alemão, no caso, né? Ele seria tanto uma ideia de jogar com a bola como também uma ideia de brincar com a bola, né? No inglês, né, play with the ball, né? Seria tanto jogar como brincar, né? Experimente colocar, por exemplo, nesses tradutores aí que vocês vão ver, né? Tanto jogar com a bola como brincar com a bola, a tradução vai ser tanto num como no outro, né? No alemão o spielen, na giocare, né? O play, né? O rugar no espanhol, né? E assim por diante em outros idiomas também, tá? Bueno, já o esporte, ele se constitui. Então, dentro da disciplina, né, para finalizar esse pequeno fragmento, né, dentro da disciplina, a gente vai operar com a ideia, né, de jogar e brincar como sinônimos nesse sentido, tá ok? Isso a gente vai ver mais ao longo da disciplina, né?
Já as questões do esporte, né, elas são muito mais recentes, né? Elas datam ali do século XVIII, especialmente do século XIX. Tem uma explosão no século XX, no período pós-guerra, especialmente a partir de 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial. E a partir daí tem uma explosão que vai se espraiando, né, nos mais diversos países e vai criando um movimento de uniformização, né, muito maciça, né, das práticas populares, dos festejos, das festas, dos jogos, né, enfim, dos encontros. E, especialmente nos últimos 30, 40 anos, há uma explosão midiática, um crescimento midiático e econômico impressionante, né, nesse sentido. Mas então, o esporte seria a esportivização de determinadas práticas populares, algo que a gente também vai desenvolver e vai trabalhar melhor ao longo da disciplina, né? E nesse sentido, a gente diz que o esporte é uma tradição inventada, né? O esporte está no plano da cultura. Inclusive a forma como a gente desenvolve o esporte, como a gente pratica o esporte, os códigos, sentidos e significados. Vejam que ele vai se gestando, né, o esporte ao longo do tempo em que a sociedade vai abrindo, vai saindo de uma condição feudal, né, e vai instituindo um outro tipo de economia, um outro tipo de estrutura social, né, especialmente na sociedade ocidental. Mas ali tem uma zona cinza entre jogo e esporte, que também é outra coisa que a gente vai explorar, né? Parece que eles estão sempre em movimento, né? Estão sempre jogando entre si, né? E isso a gente vai explorar com mais intensidade nos nossos próximos encontros, tá? E aí a educação física entra como uma possibilidade de lidar com isso no âmbito escolar. Mas isso também não surge a priori, né? Isso também vai se constituindo como uma construção histórica, né? Que vai se dando ao longo de um determinado tempo. A educação física inicia na escola em 1851, especialmente a partir da Reforma Couto-Ferraz, né? Que vai ser oficializada em 1854. Então, nesse sentido, a educação física vai se encontrar, né, com o jogo e depois com o esporte mais à frente, né, conforme o tempo passa e conforme determinadas variáveis, né, sociais, políticas vão se instituindo, né, e vão criando um caldo cultural no qual essas aproximações vão se estabelecendo. Tá bem? Então, essa breve introdução, né, que eu faço, ela procura situar um pouco a complexidade da questão. Né? Pensar o jogo, pensar a educação física e pensar o esporte não é pouca coisa. Né? É algo que precisa ser colocado no âmbito da, da reflexão, do estudo e do empoderamento intelectual. Né? E, obviamente, né, no nosso campo, no campo da experimentação também. Tá? Buenos, vamos entrar então sobre a questão que eu havia comentado, que é o nosso programa de estudos. Né? Fazer um programa de estudos é sempre uma questão que envolve determinadas escolhas. Né? São questões que vêm e questões que não vêm para dentro do nosso processo de ensino, né? Que vêm e que não vêm para as nossas aulas. Né? Tem coisas que vão ficar de fora. Mas eu parto da ementa. Né? É uma disciplina de 51 horas aula, e a ementa, né, e vocês todos vão receber o plano de ensino por e-mail, né? Ele vai ficar disponível para todos, né? E a gente vai retomar isso na nossa próxima aula, né? A ementa trabalha com 4 grandes elementos: o esporte enquanto fenômeno plural, diferentes abordagens de ensino do esporte, iniciação esportiva e o jogo na educação física. Esses 4 elementos que são os elementos que dão o tom para a disciplina, e a partir daí a gente vai organizando ela de acordo com aquilo que vamos entendendo como sendo mais adequado para esse contexto, para esse processo, né, tendo como referência, então, dar conta desses elementos. Aí a gente chega nos objetivos, né? O objetivo da disciplina, os objetivos da disciplina, que são 2, né? Eles trabalham em 2 direções, tá? Muito articuladas entre si. O primeiro objetivo é analisar o conhecimento do esporte e do jogo como objeto de reflexão, estudo e intervenção do professor de educação física no contexto escolar. Ou seja, o professor de educação física toma como como objeto de reflexão, estudo e intervenção as questões do esporte e do jogo, e procura tratar isso num campo do conhecimento como educação física. E o segundo é pensar propostas de ensino, estudar propostas de ensino, né? Tanto para o jogo como para o esporte na educação física escolar.
E como eu disse, nós temos várias produções, desde os anos 60, 70 especialmente, com crescimento bastante significativo a partir dos anos 80 e uma explosão nos anos 2000. Temos várias propostas metodológicas desenvolvidas, quer seja em processos, em produções de livros e artigos, mas também propostas curriculares disponíveis e desenvolvidas em vários estados e municípios da realidade brasileira, né? Bueno, como conteúdo, a partir desses elementos, né, eu estou abrindo aqui o plano de ensino, a gente está vendo aqui ele também, eu já li antes o objetivo e a ementa. Como conteúdo, a gente trabalha com alguns elementos que vão tentar dar o suporte para esses objetivos. Primeiro, trabalhar as questões teórico-conceituais do jogo, do esporte e da educação física, né? Pensar hoje a educação física no contexto da escola é pensar o sentido dessa disciplina nesse contexto. Afinal de contas, para que educação física? Para que formação inicial em educação física? Para que formação continuada em educação física? Para que esse curso de especialização? Na medida que a gente vai enfrentando essas questões do ponto de vista conceitual, nós vamos dando mais sentido para o nosso próprio trabalho. E elementos como o jogo e o esporte, que muitas vezes estão num campo de. Muitas vezes é num campo de confusão, né, no sentido teórico-conceitual, começam a se estruturar como sendo elementos com os quais a gente pode lidar de maneira mais. A gente pode compreender mais esses elementos, né, compreender mais esses fenômenos, né, e, portanto, lidar melhor com ele nas questões pedagógicas inerentes à educação física escolar. Também a gente vai pensar como que esses nexos vão se produzindo entre educação física, jogo e esporte. Olha, esporte e educação física em alguns momentos chegaram a ser confundidos como sinônimos, inclusive. Assim como a ginástica em um outro momento, né? Se vocês lembrarem, alguns vão lembrar, a educação física já foi confundida com a ginástica, mais recentemente com o esporte. Então, são momentos históricos que vão constituindo determinadas aproximações e vão produzindo determinados elementos que vão sendo apropriados por um imaginário social que vai percebendo como o determinado campo do conhecimento se movimenta. E desse caldo cultural surge uma representação social da educação física como disciplina escolar, né? Inclusive, para muitos, a ideia do rolar a bola é uma ideia que fica sendo bastante evidenciada, né? Por outro lado, a gente vem percebendo também, né, que talvez a gente tenha chegado um momento, né, de evidenciar mais aquilo que vem sendo feito, né, de propostas de intervenção. E isso é importante pensar, né? Por exemplo, outro tema que a gente vai trabalhar, que é um tema importante, é a questão do currículo. Nós não vamos trabalhar com a questão do currículo enquanto um curso mais alongado, né? Mas a gente precisa pensar que a educação física escolar se constitui como um projeto. E pensar um projeto na escola é pensar um projeto pedagógico. E pensar um projeto pedagógico é pensar questões do currículo, né? E isso é fundamental para entender o papel e o lugar do esporte e do jogo nesse processo. Também a gente vai pensar um pouco sobre a iniciação esportiva e sobre a formação esportiva, tentando estabelecer nexos com a escola, né? Talvez um dos papéis da escola seja ensinar como que o mundo do esporte se movimenta, né? Abrir as cortinas desse fenômeno complexo e poder produzir uma compreensão mais elaborada de algo que muitas vezes as pessoas conhecem apenas pelas mídias, especialmente pelas mídias mais abertas, né? Veja, uma formação esportiva ela produz uma cultura esportiva. E pensar uma cultura esportiva é pensar a tradição do esporte. E a tradição do esporte se estrutura através de diferentes dimensões, né? E essa arquitetura, né, ela se constitui através de elementos do campo da técnica, da tática, das regras, mas também das questões específicas a questões sociais, questões antropológicas, questões filosóficas, né? Enfim, um tema, por exemplo, né, a questão do torcedor, né, onde as pessoas aprendem a torcer por um determinado time. Como elas aprendem isso? Como elas aprendem a se portar frente a um espetáculo esportivo? É um lugar que não vale tudo, ou pelo menos não deveria valer tudo, né? Por mais que seja um fora do mundo, no sentido de abrir uma brecha temporal, né? Também a gente tem que pensar que o esporte não está fora do mundo e, portanto, a gente precisa reconhecê-lo como um espaço de convivência social que não pode abrir mão, né, do regramento social em ampla esfera pública, nesse sentido, né?
Então, pensar as questões da formação esportiva é pensar essas questões, desde as mais específicas até as mais amplas. E pensar isso é pensar um projeto de 13 anos para a educação física escolar, né, onde o aluno vai passar boa parte da sua juventude, da sua infância, né, vai passar boa parte desse período em um espaço de formação chamado escola, onde tem 2 ou 3 vezes por semana uma disciplina que aborda a questão da educação física. Inclusive agora a educação física se coloca frente a todas as disciplinas, né? Com a pandemia, né? Como lidar com essa questão, né? Das aulas de forma remota, né? De forma virtual, enfim, como lidar com esse processo de ensino-aprendizagem. É um novo desafio que a gente precisa enfrentar e aí vocês vão trazendo também dúvidas e questões que vocês têm enfrentado para a gente poder desenvolver naquilo que me for possível também, naquilo que for possível para a disciplina. Sem dúvida, a gente vai ver também abordagens metodológicas para o ensino do jogo e do esporte na educação física escolar. Tem uma série de metodologias, a gente vai poder ver algumas e a gente vai poder indicar outras, né? Mas tem uma vasta biblioteca, depois a gente vai ver nas referências ali, aonde vocês vão poder ir se servindo ao longo do tempo de um vasto referencial que pode nos ajudar muito a entender melhor como trabalhar o ensino do esporte e do jogo na escola, né? E, por consequência, a questão da avaliação, que é uma questão complexa para qualquer espaço educativo, né? O que avaliar, como avaliar, etc, etc. E aí a gente vai ver algumas concepções, algumas possibilidades e limitações para a educação física no contexto escolar. Isso não se dá sem sofrimento. A avaliação é sempre um processo de sofrimento, mas a avaliação ela deve ser também um processo pedagógico. Não há sentido pensar a avaliação sem pensar a questão de uma forma de aprender. A avaliação tem que estar articulada a uma forma de poder aprender. Sem isso, não tem sentido pensar a avaliação, né? Como se ela fosse um termômetro, né? Que a gente fosse. E pensar a avaliação é pensar todo o processo. Quando a gente está pensando os objetivos de uma disciplina, a gente está pensando a avaliação, certo? Quando a gente está pensando como que para onde essa disciplina vai se movimentar, né, o caso dos objetivos, a gente está pensando um processo avaliativo que dê conta de poder contribuir com esse processo de aprendizagem, né? Enfim, esses conteúdos são os conteúdos que a gente pretende trabalhar, não vai ser muito fácil, porque nós também não temos muito tempo, né? Uma disciplina que tem 51 horas aula, não é muita coisa, e também a gente vai ter alguns espaços em que vocês vão desenvolver trabalhos, né? Agora, na metodologia, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, a disciplina ela vai se desenvolver totalizando 51 horas e ela vai ter algumas especificidades, algumas formas distintas de se mover. Bom, a gente vai trabalhar no formato de aulas expositivas e dialogadas, totalizando 30 horas aula. Essas aulas, ou síntese dessas aulas, como é o caso dessa de hoje, né, da aula 2, elas vão ser gravadas e disponibilizadas para que vocês possam assistir em outro momento, né, para além do horário das 19 horas das quintas-feiras, né, do dia 17 de setembro ao dia 17 de dezembro, né, o período com o qual a gente vai lidar com os nossos encontros, né? Então, dia 17 de setembro foi o nosso segundo encontro, dia 31/8 foi o primeiro, onde tivemos a apresentação introdutória do curso, das disciplinas e dos docentes, e a disciplina se estende até o dia 17 de dezembro, com esses encontros presenciais, esses encontros virtuais, né, no qual a gente vai tratar na forma de uma aula remota, né, que vão totalizar 30 aulas. Então, sempre nós vamos ter aula das 19 até as 21h30, né, o que dá 3 horas aula. As duas primeiras sempre vão ser de forma remota, né, nós vamos interagindo, né, por meio da tecnologia. A gente está usando a plataforma Team Link e se a gente vê que tem outra melhor, a gente vai migrar para outra sem problema algum. Vamos experimentando também qual é a melhor forma, né? Então nós vamos ter essas aulas expositivas e dialogadas, totalizando 30 horas, e sempre depois dessas duas aulas, das quintas-feiras, tem computado 1 hora a aula, que vai ser específica para que vocês possam realizar determinadas leituras, né, produzir parte das avaliações, fazer análise de vídeos. Agora eu já encaminhei para vocês o link com uma entrevista com o professor Paulo Evaldo Festenseifer, professor da Unijuí,
onde ele fala de aspectos amplos da educação, né? Questões que tocam o nosso próprio curso, né? A própria ideia, como ele vai usar um exemplo do Gaston Bachelard, né? Todo professor deveria fazer um voto secreto de não parar mais de estudar. Em certa medida, vocês estão levando isso a sério ao adentrar esse programa, né, de especialização e a essa disciplina. Nesse sentido, a disciplina, então, ela trabalha com 3 horas aulas nas quintas-feiras, sendo que 2 são de forma remota e outra, né, totalizando 15 horas aula no total, que seria o pós-aula, como a gente chamou, né? Então, o período pós-aula ele vai se dar de forma autônoma. Vocês podem fazer isso logo depois dos nossos encontros ou em um outro momento que lhes for mais conveniente. E sempre vocês têm uma demanda para esse período. Vocês também têm um espaço para produzir 3 trabalhos, computados como avaliação da disciplina, e eles vão ser realizados ao longo das aulas de acordo com os blocos de conteúdos que a gente vai desenvolver. Tá? E aí vocês vão ter 6 horas aula para poder desenvolver, né, o trabalho das avaliações. Obviamente que a gente vai inserir isso dentro de algum desses encontros, desses momentos, né, do pós-aula. Né? Depois vocês vão entender melhor quando a gente passar pelo cronograma. Então são 3 avaliações e a gente vai estabelecer um cronograma para a entrega dessas avaliações. E para além da carga horária da disciplina, né, vai haver um horário de atendimento aos alunos que será nas terças-feiras de manhã das 11 às 11h50, totalizando 15 horas aula. Vai ser um espaço-tempo para a gente dialogar, quer dizer, toda terça-feira, das 11 às 11h50, eu vou abrir o nosso canal do TeamLink, que está no nosso programa da disciplina, que já foi enviado por e-mail para vocês, né, e eu vou ficar disponível para a gente dialogar, conversar, né, tomar um mate virtual nesse sentido. Tá? E aí, como eu disse antes, as aulas serão gravadas e ficarão disponíveis para os estudantes em formato e plataforma a definir, tá certo? A princípio é para elas ficarem disponíveis no YouTube, a gente vai vendo qual é o melhor caminho para isso e logo a gente já define isso e encaminha, né, as informações. Então aqui sobre as avaliações, né, são 3 trabalhos que a gente vai tentar desenvolver de forma processual. E pensando sempre a avaliação como um jeito de aprender. Certo? A disciplina ela vai se distribuir em 4 grandes eixos, né? Então ela tem uma parte introdutória, ela tem uma parte que vai lidar mais com as questões teórico-conceituais, ela tem uma parte que vai lidar com as questões da intervenção no campo do ensino das metodologias do esporte e do jogo, e uma parte que vai lidar com a questão da... Me fugiu aqui agora, só um pouquinho. Tá aqui os 3 grandes blocos, ó. As questões conceituais, as questões metodológicas e as questões das propostas de intervenção. Então, nós temos uma introdução, um bloco mais vinculado às questões teórico-conceituais, um bloco mais vinculado às questões metodológicas e um bloco mais vinculado à apresentação e produção de propostas de ensino. E aqui, nesse caso, né, a avaliação ela vai trabalhar par e passo com esses 3 blocos. Veja, o primeiro trabalho, né, que vai ser entregue em 5/11, ele é uma síntese do bloco 1, que é o primeiro bloco que a gente vê depois da introdução, certo? Da disciplina. É um texto pequeno, de até 3 páginas, contendo uma breve síntese desse bloco de conteúdos, né, que é mais conceitual. O trabalho 2, né, que vai ser entregue em 3 de dezembro, ele é o esboço de uma proposta de intervenção na educação física escolar. Vai ter peso 3, ele vai representar 30% da nota, e o trabalho 1, 20% da nota. E o trabalho 3, 50% da nota. Então, veja, uma progressão nesse sentido, por quê? Porque temos um texto mais introdutório, depois temos um esboço, e depois o trabalho 3 será uma proposta de intervenção para a educação física escolar, considerando os espaços que vocês já trabalham, coisas que vocês já fazem. Então a ideia da disciplina é qualificar um pouco o trabalho que vocês já desenvolvem. E isso a gente vai estruturando ao longo das aulas, não se preocupem, né, se ficarem com dúvidas agora. Mas são 3 trabalhos, né? O primeiro é uma síntese do bloco 1, o segundo, a partir do bloco 2, né, ele é o esboço de uma proposta de intervenção. Vejam que o bloco 2 vai lidar com as metodologias, né? E o bloco 3, aí é a redação de uma proposta de intervenção, que não é nada muito, né? É algo que vocês vão conseguir fazer com o tempo que vocês têm e com o que a disciplina pode lhes oferecer.
né? Mas também não é qualquer coisa, né? É um trabalho que a gente vai procurar fazer de forma séria e que vocês vão ter que também produzir algo que vale a pena, né? Na medida em que isso tem o sentido de que vocês possam aprender e possam qualificar a sua própria intervenção nos contextos onde atuam, ok? Nós falamos um pouco mais sobre isso na semana posterior. Bom, as referências aqui tem um vasto cardápio, né? Nas referências tem desde questões específicas da metodologia, passando por trabalhos bem recentes, né? Questões mais antigas da educação física, lá dos anos 90, que vão se estruturando como referências, né? Fundamentos para o que vem depois. Tem alguns trabalhos meus aqui também. Então é um texto, um cardápio bem eclético, assim, onde vocês têm várias referências. Os textos, né, artigos, eles estão todos disponíveis na internet. Tá? Alguns livros, por exemplo, né, o livro Transformação Didático-Pedagógica do Esporte, né, lá que tem a primeira edição em 1994, né, do professor Eleanor Kuntz, ele é um clássico da educação física no que se refere à questão de pensar o esporte, né? E é nesse sentido que caberia, né, retomar esses clássicos, né? O coletivo de autores lá de 1992, né? Então veja, mas agora tem tanta coisa, e tem mesmo, né? Tem muitas coisas novas, por exemplo, coisas bem mais atuais, por exemplo, olha esse trabalho do professor Paulo Carlan de 2018, é fruto da sua tese de doutorado, né? O esporte como conteúdo da educação física escolar, né? O estudo de casos de uma prática pedagógica. Ele vai seguir um professor de educação física escolar durante um tempo e vai desenvolver com ele determinadas questões e vai trazer essas questões para dentro do livro, mostrando o cotidiano desse professor e como esse professor se engaja na produção de possíveis respostas para os conflitos e para os desafios, né, que ele vive na educação física escolar contemporânea. Um livro que valeria a pena comprar seria esse aqui. Ele tem versão online, tem versão impressa. A versão online é metade do preço da versão completa, impressa, né? O Dicionário Crítico de Educação Física, organizado pelos professores Fernando Jaime Gonzalez e Paulo Evaldo Festenseifer. Aqui tem um cardápio muito interessante para poder pensar as questões. Nós vamos trabalhar com alguns verbetes, por exemplo, esportivização, né? Vamos trabalhar com outros, como cultura esportiva, vamos trabalhar com formação esportiva. Eu mesmo tenho 3 verbetes aqui nesse livro, e um deles a gente vai trabalhar, que é a ideia da formação esportiva. Então, tem várias, né? A gente vê também trabalhos, né, produzidos lá pelos anos 2015, por aí, se não me engano, aqui esse trabalho aqui do 2014, ó. São dois livros, né? Esses têm disponíveis online, né? Na free, né? Práticas corporais e a organização do conhecimento. Esportes de invasão: basquete, futebol, futsal, handball e ultimate frisbee. Organizado pelos professores Fernando Gonzalez, Suraya Darido e Amaury Bassoli de Oliveira. Os 2 livros, né? Organizado por eles. Esse aqui, Esportes de marca e com rede. Divisória ou muro, parede de rebote. Quer dizer, são atividades, trabalhos para a educação física escolar, mas muito mais do que atividades, né? São formas de pensar a construção de unidades didáticas para a educação física que constituem um projeto pedagógico para esse campo na escola. Então, vale a pena pensar, o material vai estar disponível, né? O plano de ensino, e ali a gente vai, algumas desses trabalhos a gente vai conseguir estudar com mais intensidade na disciplina, outros com menor intensidade, mas fica aí também a possibilidade de vocês irem ao longo do tempo ampliando a biblioteca de vocês, ok? Bom, a gente chega no cronograma das aulas, elas vão ser todas as quintas às 19 horas e vão se estruturar em 4 grandes eixos, né? Primeiro, esse eixo introdutório, tá?
que a gente está já iniciou no dia 31/8, né, essa aula do dia 17 de setembro, essa breve síntese, né, que a gente está fazendo daquele encontro, né, onde a gente vai trabalhar a apresentação do curso, da disciplina, a definição do programa de estudos e orientações gerais. Né. Nesse período agora é o período de organizar o nosso processo para poder entrar nas questões específicas que seriam do bloco 1, 2 e 3. No bloco 1, questões, como eu falei, mais teórico-conceituais, no bloco 2, questões mais metodológicas, e no bloco 3, a questão mais vinculada à apresentação e produção de propostas de ensino do jogo de esporte na educação física escolar. Certo? As presenças elas vão ser computadas de acordo com os trabalhos entregues nas datas estabelecidas, quer dizer, como vocês podem acessar esse material em outro momento, né, as presenças vão ser computadas de acordo com as demandas que vocês conseguem desenvolver, ok? Então, reduzindo, no total serão 15 encontros de 3 horas aula, sendo que as duas primeiras, todas as quintas, né, até 17 de dezembro, elas se constituem de forma remota, né, e vão ser gravadas para posterior, para que vocês possam assistir em outro momento, né. 1 hora aula que vocês têm no pós-aula, que é para desenvolver determinada leitura ou tarefa que a gente vai dialogar ao longo das aulas. Está presente algumas coisas já aqui no nosso programa, né? E depois 6 horas para produzir as avaliações que vocês têm que entregar, tá bom? Às terças-feiras, então, das 11 às 11h50, eu tenho ali um período de 1 hora aula de atendimento para vocês. E o link para as aulas ele está disponível no programa de ensino aqui também, tá? Da disciplina. Buenas, entrando então no cronograma, a gente vê que ali nós já estamos na segunda aula, né? E agora nós ingressamos na terceira. A terceira aula a gente vai procurar trabalhar, então, a primeira aula foi mais essa apresentação geral, a segunda aula a apresentação da disciplina, e na terceira aula a gente vai definir o programa de estudos da disciplina, e vai trabalhar com algumas reflexões na parte inicial da aula sobre o vídeo que vocês tinham que assistir do professor Paulo Festenseifer, que está disponível no YouTube e está disponível no plano de ensino, que eu enviei uma versão provisória para vocês por e-mail, tá bom? E depois a gente vai falar sobre vivências práticas na especialização, questões para a formação continuada. É um trabalho que a gente vai desenvolver baseado num texto do professor Gotani, uma fala dele numa semana acadêmica pouco conhecida lá nos meados dos anos 90, tá? Lá na UFSC, e ele vai desenvolver um texto que chama Vivências Práticas no Curso de Graduação em Educação Física, Necessidade, Luxo ou Perda de Tempo. Talvez alguns conheçam esse texto. A gente vai tentar traduzir esse texto para esse contexto e para esse nível de formação continuada no qual vocês se encontram, para dialogar um pouco as questões sobre teoria e prática, tá bom? Então a gente também tem, na semana que vem, na quinta-feira do dia 24/9, um pós-aula, onde a gente começa a estudar o Homo Ludens, um livro do professor, do Johann Huizinga, né? É um livro lá de 1938, é um clássico para pensar as questões do jogo, talvez vocês já tenham estudado isso, né? E se vocês já estudaram, é aí que eu falo que vocês vão ter que dar o retorno, no sentido assim da gente poder ir avançando com as análises, né? Na medida em que vocês não vão me dizendo, eu vou trabalhando questões mais básicas, né? Na medida em que vocês já vão sabendo essas questões básicas, eu posso aprofundar um pouco mais o raciocínio sobre essas questões. Então, no segundo bloco, nas questões conceituais, a gente vai trabalhar mais especificamente com as questões conceituais do jogo e do esporte. E da educação física. Quer dizer, nós vamos tentar, em cada encontro, em 3 encontros, tentar pensar melhor, se fosse possível fazer essa pergunta tão simples assim, mas o que é jogo, o que é esporte e o que é educação física, né? Sem querer dar uma resposta definitiva para isso tudo, a gente vai mais pensar sobre esses elementos, tentando entender, né, como que esses 3 grandes fenômenos vão se estruturar como sendo fenômenos que vão se desenvolver na educação, na escola, né? Buenas, depois a gente também vai pensar uma espécie de glossário, nós vamos ver determinadas expressões que muitas vezes a gente usa elas, né? Por exemplo, didática, né? A gente usa essa expressão, é muito comum, né? Técnica, tática e por aí vai, né? Vamos ver também a ideia de projetos de formação esportiva e a responsabilidade da educação física escolar, né? Como é que a escola pensa isso, né? E aí nós vamos estar lá em novembro já. E aí a gente entra com as questões metodológicas do ensino do jogo e do esporte, né?
E finalmente com a questão no último bloco, lá já estamos daí em dezembro, né? A ideia da produção de propostas de intervenção. Lembro que a entrega dos trabalhos, um ficou para 5/11, o trabalho 2 para 3/12 e o trabalho 3 para 15 de janeiro, conforme está no plano de ensino, né? Já no plano de ensino que a gente vai desenvolver melhor, vai finalizar ele, na verdade, né? Vai fechá-lo, né? Na aula da semana que vem, do dia 24. Então, dentro desse pequeno vídeo, né? Eu procurei desenvolver com vocês um pouco daquilo que a gente estruturou, né, na aula do dia 17, na nossa segunda aula, né, de maneira bastante sintetizada, né, a gente procurou abordar os elementos que constituíram aquele encontro. Outros já foram colocados, né, na aula do dia 17 também, como possibilidades para a gente abordar, como por exemplo a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, e outras sugestões que a gente que vai surgindo, né? Que a gente vai podendo tentar, a gente vai tentando ver se vai conseguir colocar nesse nosso conjunto de aulas e como que a gente vai estruturando, né, o processo de estudar questões, por exemplo, pensar só a BNCC, né? Pensar só a BNCC daria pano para manga para uma disciplina, né, sem dúvida nenhuma, pensando como ela se estrutura, né, as responsabilidades do Estado brasileiro, como que ela vai se estruturando, como ela vem, como ela vai se modificando de acordo com arranjos políticos que vão se constituindo na sua feitura, né, e como que ela se constitui então como uma proposta como essa que está expressa para implementação nos espaços escolares aos quais você já vem tendo acesso, né? Já desde o ano retrasado, se não me engano, né? E, enfim, basicamente era isso que eu tinha para desenvolver com vocês, né? Nós falamos sobre outras coisas na aula no formato remoto. E a gente retoma essas questões na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, que é no dia 24 de setembro, né, às 19 horas, também quinta-feira. Tá bom, gente? A gente vai dialogando. Na próxima terça, então, tem o nosso horário de encontro às 11 horas, ok? Eu fico à disposição para a gente poder manter o nosso diálogo em aberto e a gente vai tentando estruturar a disciplina da melhor forma possível, tá bom? Um grande abraço para vocês, eu fico à disposição e desejo que o curso seja muito frutífero para vocês e, em especial, a nossa disciplina, né, que ela traga contribuições que façam valer a pena o esforço que né, tá estudando e se envolvendo com questões nada fáceis da educação física brasileira contemporânea, especialmente em tempos tão difíceis para a escola, para a universidade, para o conhecimento, para a cultura em geral. Tá bom, pessoal? Um abraço, então, fiquem bem aí, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.